Só para a gente finalizar, né, essa parte de etnocentrismo, vamos trazer um pouco para o Brasil, né? Eu acho que é importante, isso também pode ser muito cobrado, inclusive foi cobrado em 2016, tem uma questão que fala sobre isso, sobre essa questão da etnia do índio, do etnocentrismo relacionado ao índio, quando o europeu chega ao Brasil, né? É um texto, inclusive, de Sérgio Buarque de Holanda, né? A gente vai ver um pouquinho lá, mais lá na frente, né? A gente vai ver um pouquinho sobre sociologia brasileira, né? Que é um dos últimos assuntos que a gente vai ver antes da prova do Enem, que eu não sei nem quando é que vai ser. Mas a gente vai ver mais à frente, a gente vai ver um pouquinho sobre sociologia brasileira. E a gente vai falar um pouquinho sobre Sérgio Buarque de Holanda, né? Sérgio Buarque de Holanda, ele é muito trabalhado, né, na UFBA, por exemplo, tanto em história quanto em sociologia, né? Ele é pelo pelo sobrenome dele aí, ele é pai de Chico Buarque de Holanda, né? Ele é o pai de Chico Buarque de Holanda, dos maiores historiadores do Brasil, né? Sérgio Buarque de Holanda, e também muito trabalhado com relação à sociologia. Ele trabalhou muito o aspecto social da colônia no Brasil, da colonização no Brasil. E ele fala, esse texto de 2016, essa questão de 2016, fala justamente sobre essa questão da questão do etnocentrismo europeu, né, com relação aos índios, que engloba todos os índios no mesmo pacote, né, e quando a gente faz isso hoje em dia, né, de achar que o índio, estereotipar o índio, né, a gente acha que o índio, todos os índios são da mesma forma, né, andam nus, de tanga, não são diferentes, existem tipos são grupos indígenas diferentes. Hoje a gente tem cerca aí de estimativa aí de quase 900 mil índios no Brasil, é muito pouco relacionado ao início lá no período quando os europeus chegam aqui. Lógico que existe um genocídio indígena, né? A gente precisa também discutir a questão indígena no Brasil. Acho que é louvável discutir a questão étnica, a questão negra no Brasil, a questão do negro no Brasil. É louvável essa discussão, e eu também incorporo isso aí. Eu acho que é importantíssimo esse debate, importantíssimo o ser antirracista, né? Não só não ser racista, mas ser contra o racista. Eu acho que o antirracista a gente tem que ser mesmo. Mas eu acho que a gente precisa também debater, além da questão do negro, a questão do índio no Brasil, né? A questão indígena no Brasil também é muito importante. E também sofre um etnocentrismo. O índio sofreu um etnocentrismo e sofre até hoje. Quando a gente acha que o índio é tudo a mesma coisa, né, a gente está cometendo o etnocentrismo. Quando a gente estereotipa o índio, isso é um pouquinho culpa da nossa escola. A escola nos ensina que o índio é dessa forma, é culpa também da mídia, né? Então a gente sempre coloca o índio da mesma forma, como se fosse tudo a mesma coisa, como se Asteca, Inca, Tupinambá, Tupi-Guarani fossem todos tudo a mesma coisa, né? Todos, Tapuiás, tudo a mesma coisa, tudo igual, com a mesma cultura, com os mesmos costumes. Isso não é verdade. Quando a gente pensa dessa forma, a gente está cometendo um etnocentrismo, né? A gente comete um etnocentrismo. Essa questão de 2016 fala sobre isso, né? Fala que o europeu, é um texto de Sérgio Buarque de Holanda, que ele fala que o europeu chegou no Brasil, o europeu chegou na América e colocou todos os nativos americanos no mesmo pacote, né? Não é com essas palavras, eu estou aqui logicamente traduzindo a questão, mas é mais ou menos isso que o texto fala, que colocou todo mundo no mesmo pacote. Como se a gente resolvesse essa questão no passado, numa revisão lá antes do Enem. A galera que estudou no passado pode até se lembrar dela. Essa questão de 2016, ela é de sociologia, ela é relacionada à cultura e fala justamente sobre isso, sobre essas questões, né, de que o europeu chegou aqui sem se importar com a diversificação, com a diferença lá do Asteca, do Inca, do Maia, do Tupinambá, do Tapuiá, coloca todo mundo como uma coisa só. São índios e não se importa com a diversificação. E a gente traz um pouco desse discurso para hoje em dia. E quando a gente faz isso, a gente está cometendo um etnocentrismo, né? Aí depois ele pergunta nas alternativas por que os europeus fizeram isso, se era porque eles achavam que de acordo com o texto, né? Se era porque eles achavam que o índio tinha o mesmo ancestral e tal. Não. A resposta tinha mais ou menos a ver, a letra C, se eu não me engano, eu lembro até a alternativa, se eu não me engano a letra C, vai dizer que é relacionada ao etnocentrismo. É essa visão de superioridade cultural que faz com que o europeu veja o índio como uma coisa só,
como um ser só. Quando a gente faz isso, a gente está cometendo etnocentrismo, né? Só para finalizar aqui, um aspecto que a gente ainda vê de etnocentrismo hoje em dia no cinema americano, né? O cinema americano, o cinema europeu também, de certa forma, coloca o árabe de uma forma só, né? Como se o árabe fosse, todos os árabes fossem daquela forma, daquele jeito, né? Todo árabe em filme americano é a mesma coisa, né? Aquele turbante, aquela coisa. E nem todos os árabes são assim. A gente engloba, a gente generaliza como se todos os árabes fossem daquela forma. Quando a gente faz isso em relação a qualquer cultura, qualquer etnia, a gente está cometendo um etnocentrismo, né? Então, muito cuidado, porque isso pode gerar um certo tipo de preconceito. Beleza? Mais tarde, daqui a pouquinho, mais tarde um pouquinho, vou almoçar, descansar um pouquinho, eu volto com um vídeo de filosofia medieval, certo? Falando aí dos dois, sociologia e filosofia, para a gente adiantar um pouquinho nossos assuntos. Ok?